E agora teremos o primeiro painel, que traz o tema Compromisso Global Fórum Fronteiras da Saúde. Vamos aos nossos convidados. São chamados agora ao palco. Vanessa Boarati, coordenadora de Gestão e Pesquisa e no Centro de Regulação e Democracia do INSPER. Lucas Correa, especialista em políticas públicas, regulações e tendências do setor da saúde. Natália Vasconcelos, que é professora de Direito do INSPER São Paulo, que participará conosco de forma online. Vamos aplaudir também a Natália. Ela está ouvindo a gente. Vamos, inclusive, iniciar com a Natália. Se ela estiver conosco agora, já conectada, é a primeira a fazer uso da palavra, para iniciar este painel. Não sei se vocês me veem. Ouvindo e vendo. Ótimo. Perfeito, é que eu estou me vendo também aqui na transmissão e aí cria uma crise de identidade aqui. Bom dia a todas e todos, com muito prazer, né, que a gente apresenta os resultados dessa pesquisa que foi realizada, né, pelo Núcleo de Saúde, Direito e Políticas Públicas do Centro de Regulação e Democracia do INSPER, do qual eu e Vanessa Boarati fazemos parte. Essa é uma pesquisa interdisciplinar, foi feita... Eu sou do direito e do direito sanitário, né? A Vanessa é economista em saúde, né? A gente tem outros pesquisadores que estão aqui na tela, o Bruno Verbeno, que é da área da saúde, a Mariana Scaff, da administração, a Helena Funari, que é cientista política, e o Henrique Wang, é economista. Então, nós temos aqui um conjunto de vários saberes e perspectivas para a realização desse trabalho, que é, né, uma combinação de uma revisão sistemática de escopo com um conjunto de entrevistas para entender, né, compreender de maneira melhor os principais desafios da avaliação e incorporação de tecnologias em saúde no Brasil. Eu tenho pouco tempo na apresentação, então a gente pode debater melhor os achados ao longo, né, do debate. Eu vou passar bastante rapidamente por alguns dos nossos principais pontos, né, nessa pesquisa. Eu acredito que o relatório, em alguma medida, circulou, então eu vou contar que muitas pessoas já leram o que a gente produziu aqui. Então, o roteiro da apresentação é esse. Eu vou apresentar as perguntas gerais da pesquisa, a nossa metodologia de trabalho para as duas, né, frentes, a revisão de escopo e as entrevistas, e algumas conclusões. Acho que a principal pergunta, né, que norteia a nossa revisão sistemática de escopo, por ser uma revisão sistemática de escopo, então ela busca entender de uma maneira mais ampla como a literatura científica tem tratado de um tema específico, né? Menos tentando procurar evidências ou tentando construir modelos para informar a política, mas um passo atrás, tentando construir consensos ou pontos de apoio dentro da literatura sobre um determinado conceito, né, um determinado problema mais amplo. Então, a nossa pergunta geral é o que sabemos e quais são os principais desafios da avaliação e incorporação de novas tecnologias em saúde no Brasil. Essa pergunta ampla se traduziu em algumas perguntas específicas, né, olhando para a literatura científica, o que ela produziu a respeito de ATS e incorporação no cenário brasileiro, né, o que essa literatura tem produzido em relação especialmente à regulação e desenho da política, né? Quais são os principais enfoques e desafios, e especialmente quem produz esse conhecimento, né? Então, quais são as áreas e quais são os setores que mais informam a pesquisa dentro desse espaço, e aí desafios, né? Onde a pesquisa pode avançar. Vou passar rapidamente, né? Depois eu falo um pouco mais das entrevistas. A nossa revisão sistemática de escopo, ela olhou para algumas fontes de dados de pesquisas, né? O Scopus, Cielo, Web of Science e o Science Direct, olhando para termos, né? Fazendo uma busca por termos específicos de incorporação, avaliação de tecnologia em saúde, Brasil e suas variações em inglês. A gente tem alguns critérios de exclusão, mas especialmente o nosso foco foi ficar com a literatura que estivesse produzindo diagnósticos ou informação sobre ATS no Brasil, para o Brasil, né? E isso inclui alguns estudos comparados também. A nossa base inicial era de quase 2.000 artigos, né, quase 1.700 artigos. A gente, né, a partir dos critérios de exclusão e de duplicatas e também pela leitura detida dos textos, a gente chegou a um universo final de
161 casos que está aqui organizado nessa pirâmide aqui, né? 161 artigos científicos, né? E essas são as nossas variáveis de interesse. A gente olhou os artigos com essas perguntas, essas questões em mente. Se menciona aspectos específicos da política de ATS, especialmente, né, se faz menção ou se reflete sobre os sistemas público e privado e suas articulações. Se menciona critérios de ATS, né, quais são os pontos de discussão mais comuns em relação a critérios diferentes de avaliação de tecnologia em saúde. Se menciona modelos internacionais e quais países são citados como benchmark ou como referência comparada, né, ou mesmo como um exemplo de algo que precisa ser pensado junto com o cenário brasileiro. E quem tem produzido mais sobre o tema, a área de atuação e o setor dos autores que puderam ser mapeados. Aqui tem uma nuvem de palavras, a gente fez uma nuvem de palavras sobre os textos e as ementas, e aí se vocês podem perceber bem as palavras, né, avaliação de tecnologia de saúde naturalmente aparecem bastante, mas custo, a própria discussão sobre decisão, ou tem algum momento aqui judicialização também aparece como um termo importante nesse debate, né, interferência do sistema de justiça dentro desse processo de incorporação. Então, a gente não tem muito tempo para analisar nuvens de palavras, mas são sempre bastante interessantes para pensar, né, pontos de reflexão da literatura, né? O número de artigos cresceu ao longo dos anos, né? Especialmente desde a criação do Departamento de Ciência e Tecnologia, mas vocês veem que a partir da CITEC, né, tem um salto importante. E aí, a partir daí, a Conitec, né, pauta bastante também esse debate. Então, assim, é um debate no Brasil que desde os anos 2000 vem se amadurecendo, né, o debate científico sobre o tema. E os nossos achados, eles estão especialmente ancorados numa literatura que é produzida principalmente por pessoas do setor da saúde, o que é esperado, né, não é nada... diferente do que a gente imaginaria, né? A gente encontra algumas outras áreas de formação básica, né, dos autores e autoras, economia, administração pública, direito e ciência política, mas uma predominância, né, muito grande dos artigos partindo de pessoas, né, de estudiosos, acadêmicos e gestores também da saúde, né? Aqui ficou um pouco cortado o gráfico, mas os setores de atuação são especialmente, né, as instituições de ensino, as instituições de ensino público e privado, né, as universidades são as que mais produzem conhecimento também, que é esperado, a gente está olhando para bases de artigos científicos, mas bastante produção de membros e membras, né, de agentes que trabalham nas instituições de ensino, mas também atuam dentro do governo, especialmente dentro do SUS. Então, é uma produção científica bastante ancorada nesse duo, né, muita gente trabalhando só dentro das instituições científicas, mas também com um pé na gestão, pensando o Sistema Único de Saúde também de maneira na ponta, né, ou mesmo no planejamento mais geral, mais efetiva, né? Então, não só acadêmicos sentados nas suas torres de marfim, mas pessoas também que estão colocando a mão na massa. Uma produção também relevante que vem de pessoas que estão ligadas à indústria, né? E as organizações de classe, mas pouca produção que vem de agentes, eventualmente, da própria sociedade civil, por exemplo. Isso é um achado, e muitos artigos sem informação sobre qual é a trajetória dos seus autores e autoras, né? Aqui tem um pouco a frequência dos autores mais citados, né, na nossa base, de novo, né, especialmente do setor de saúde, das instituições de pesquisa ou das universidades, especialmente, né? Os critérios de ATS mais mencionados, de longe, né, o debate mais quente na literatura é a discussão sobre custo-efetividade, né, os seus limiares, ou o próprio debate sobre o impacto orçamentário da incorporação de novas tecnologias depois que a ATS é realizada, ou se ele deve entrar dentro da própria ATS. Mas o que a gente entendeu, né, eu acho que essa tabela, de alguma maneira, resume, tem uma variação muito grande sobre o que é um critério de ATS e qual é a linguagem que deve ser utilizada para tratar ou discutir esse critério dentro da literatura, o que também acho que traduz um pouco de como essa literatura é jovem, né? Ela vem se consolidando no país, especialmente desde os anos 2000, estamos em 2022, não é muito tempo de trabalho e pesquisa para se unificar
termos e formas de trabalho dentro de um determinado conceito, né? Então, assim, existe uma variação conceitual importante que se traduz nesse processo de consolidação dessa literatura e desse tema dentro da literatura científica. E um ponto, também um achado importante nosso, é que apesar de muitos artigos não tratarem de assuntos regulatórios, como, né, a construção e o desenho da política institucional de ATS, quando tratam, fazem especialmente referência ao sistema público ou estão pensando o desenho da ATS dentro do SUS, ou dentro do SUS e com alguma reflexão sobre o sistema de saúde suplementar, mas essas duas dimensões, elas aparecem muito pouco nos artigos, né? E o sistema privado, né, o suplementar ou completamente privado, aparece muito sempre ancorado dentro do desenho SUS. Então, acho que isso é um ponto importante, um achado importante dessa revisão, como a reflexão sobre a ATS tem sido sempre balizada pelo estudo do desenho institucional de política de incorporação, né, de tecnologias em saúde geral do SUS, né? Então, isso é importante porque, como na fala inicial, né, SUS pode ser tudo, mas existem desafios regulatórios diferentes para a saúde suplementar e para a saúde pública no desenho institucional, e esses desafios, em geral, aparecem muito pouco na literatura, que eu acho que é um achado também importante. A maior parte das discussões sobre a ATS de tecnologias específicas que nós encontramos estão relacionadas a imunoterapias, procedimentos terapêuticos e devices médicos, e as doenças mais predominantes, né, as doenças oncológicas, cardiológicas e infecciosas são as mais frequentes na literatura também. E os países de referência era algo que a gente esperava ver aqui o NICE e a Inglaterra sendo citados, né, sem limites, mas na verdade a literatura discute muito as proximidades, os desafios, os limites de países parecidos com a gente, né, países da América Latina que enfrentam desafios semelhantes, países que têm renda per capita média parecida, e estão também em momentos de construção e consolidação dos seus sistemas de saúde, né, o SUS, né, talvez muito na frente de alguns desses países, mas ainda assim em momentos de construção do próprio sistema político de uma maneira geral, né, de consolidação das nossas instituições democráticas e de como isso se reflete no desenho das políticas públicas parecidos. Então é uma literatura que está olhando bastante para os nossos parceiros latino-americanos, pensando junto, né, problemas e soluções para a saúde, né? Então, né, como resultados preliminares dessa primeira parte, o que a gente tem é esse crescimento no número de trabalhos a partir da passagem da CITEC para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma concentração de trabalhos em 10 autores e autoras, mas a maioria delas da área da saúde e proveniente das universidades e instituições de ensino, uma produção pequena da política de ATS voltada à saúde suplementar ou privada, então uma concentração muito grande de reflexões ou trabalhos sobre a ATS e as políticas de incorporação olhando para o SUS, uma pouca incidência de artigos sobre critérios de ATS específicos, então a gente está pensando aqui uma variação grande na linguagem como esses critérios são apresentados e discutidos. As ATS sobre tecnologias específicas se concentram nessas discussões, né, nesses tipos de tecnologia, imunoterapias e devices, nessas áreas, né, em relação a esses problemas, essas condições de saúde específicas, cardiologia e oncologia, e esses dos países mais citados. O perfil dos entrevistados, aí nosso segundo passo, né, dessa revisão sistemática foi olhar para quem está trabalhando com temas em diferentes setores, né, no SUS ou na academia, na indústria, dentro da sociedade civil, né, em organizações ou da sociedade civil, dentro do judiciário e da academia, para pensar perspectivas diferentes, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de entrevistados e entrevistadas que estão em lugares diferentes do sistema, né, e da reflexão sobre a ATS e incorporação. Não é uma amostra representativa desses setores e das ideias ou posições de cada uma dessas áreas, então isso é um ponto que é necessário refletir, mas a nossa ideia para esse trabalho qualitativo
era tentar construir, tentar entender e pensar junto como quais são as narrativas comuns dentro dessas falas. Então, menos pensar divergências entre pontos de vista, porque a gente não tem uma amostra representativa de cada um desses setores, dessas áreas, dessas frentes de contato com o debate, mas pensar aquilo que é comum, que está, então, se autorreplicando, né, de alguma maneira está se saturando no debate, para que a gente possa, inclusive, confirmar alguns dos nossos pontos da revisão sistemática, né? Então, é nesse sentido que eu vou apresentar algumas das reflexões comuns dos diagnósticos dos problemas que quase todos esses entrevistados chegaram, mas suas posições sobre como resolver ou como enfrentar são, em geral, diferentes, né? Mas como a gente não tem uma amostra representativa para cada área, a gente não pode dizer qual a posição de cada um. Então, a gente pensou nessa linha comum do que é necessário para se debater ou discutir, ou o que é necessário discutir hoje no tema, né? Então, o nosso roteiro de entrevista se concentrou nessas 4 frentes, né? A experiência ou trajetória dessas pessoas que a gente entrevistou, como elas pensam, refletem o sistema de incorporação de tecnologias em saúde no Brasil, né? Os seus desafios, seus modelos, as variações entre o público e o privado. Quais são os principais atores, né, agentes que atuam dentro desse sistema na perspectiva dos entrevistados e entrevistadas e os pontos de desenvolvimento, né, o que precisa para se avançar. Então, eu vou apresentar alguns desses achados comuns, né? Os entrevistados e entrevistadas foram bastante, em algumas falas, algumas falas muito interessantes. Elas apresentam, por exemplo, esse duelo, né, esse conflito, às vezes, entre essa medicina baseada na experiência do profissional e da profissional na ponta, com a medicina baseada em evidências, né, e toda a reflexão que ela vai, né, que esse paradigma vai balizar dentro da TS, mas como esse conflito persiste, né, a posição de quem produz e quem oferta o serviço na ponta, né, interage com a paciente, o paciente tem uma relação próxima com o tratamento, testa coisas diferentes ou tem uma experiência dentro do que é possível ou não para os tratamentos, entra possivelmente em conflito com o que as evidências, né, demonstram. Então, essa relação experiência-evidência é algo que precisa, que aparece nas falas e que, em geral, é uma discussão importante sobre a calibragem desses 2 pontos do debate, né? Quem está na ponta atuando e quem está pensando a política, né? Um dilema também no desenvolvimento da TS no Brasil, que está presente em todas as entrevistas, é a discussão sobre judicialização, a atuação do sistema de justiça, que entra pelas beiradas desse sistema, mas começa também a pautar, em alguma medida, as discussões sobre o que vai ser ou não incorporado, o que precisa ser ou não incorporado, não pautar completamente, mas assim, oferece insumo para esse debate. E um terceiro ponto interessante, ou bastante importante, é a necessidade de formação técnica em ATS nos profissionais de saúde, mas não só, né? Então, o próprio debate que aparece na nossa revisão sistemática da saúde, concentrar a maior parte da literatura e da produção sobre o tema, aparece aqui como uma reflexão sobre como a ATS é um campo interdisciplinar e que precisa de profissionais com formação técnica de várias áreas, não só da saúde pública, por exemplo, ou da medicina, ou de outras áreas, né, da saúde de uma maneira geral, mas profissionais, por exemplo, da economia, das ciências sociais, do próprio direito. Então, essa discussão sobre a formação técnica em ATS é bastante presente também. Especificamente sobre os dilemas entre o público e o privado, né, eu vou passar bem rapidamente, mas dentro do público há uma constatação de que o sistema de ATS melhorou com a passagem da CITEC para a criação da CONITEC, mas que ainda há uma predominância do Ministério da Saúde na CONITEC, o que para alguns entrevistados é natural e esperado, para outros entrevistados é um problema, porque reduziria a democratização desse processo de incorporação. E um terceiro ponto é a discussão sobre transparência, a decisão da incorporação ser necessariamente algo que precisa ser transparente ou mais claro para todos os atores envolvidos, né? Especialmente quando ela não é exclusivamente técnica e se ancora também nos elementos da consulta popular, né? Então, essa relação entre o que está sendo debatido em termos de evidência e essa percepção da medicina da experiência, né, dessa relação entre o médico e o paciente que é incorporada dentro do processo regulatório de incorporação, a partir especialmente da consulta popular também, né? E esse segundo ponto
dessa discussão sobre o público, que é como regular, como mediar a relação do sistema público com a sociedade civil e a indústria, né? E para alguns entrevistados é uma relação problemática, para outros entrevistados é uma relação que precisa de regulação, precisa de novas leis ou novas formas de intermediação. Para outros entrevistados ou entrevistadas é uma relação que precisa avançar não só através de regulação, mas de parceria e de frentes mais amplas de trabalho, né? Então, acho que esse é um ponto também importante nas entrevistas. E dentro do ambiente privado, o achado mais importante é a relação não clara, né, até as nossas entrevistas que aconteceram no ano passado, entre a Conitec, o rol da ANS e esse processo regulatório de incorporação de tecnologias para os dois sistemas, né? É bem presente nas falas dos entrevistados e entrevistadas, de novo, que aconteceram no ano passado. A gente fez essas entrevistas no ano passado, então muita coisa está mudando, né? Mas o rol da ANS ser definido apenas anualmente e, em geral, definido sem que existe, assim, o debate técnico sobre o que deve ou não ser incorporado dentro do ambiente privado, como a gente viu na revisão da literatura, está bastante ancorado também no que se prepara ou se produz para o sistema público, mas alguns entrevistados e entrevistadas demonstraram que há há elementos diferentes dentro do sistema privado que precisam ser levados em consideração, como essa discussão sobre o compartilhamento de custos, né, entre usuários, usuárias e as seguradoras, né, depois da incorporação. Então fica mais caro para quem está dentro do sistema quando uma tecnologia cara é incorporada, né? Então tem aí discussões sobre justiça distributiva que precisam ser feitas, e a discussão sobre a própria ideia de custo-efetividade pensada aí dentro de modelos de negócios de cada operadora, né? E aí essa ideia aí dos hospitais, do peso da avaliação econômica. Muitas vezes, né, os hospitais também não têm estrutura suficiente para fazer uma avaliação científica adequada do que vão prover ou não. Então, isso gera também falta de uniformidade nos processos de incorporação dentro dos hospitais. Olhando para os critérios de avaliação especificamente, né, tem 4 pontos mais centrais nas entrevistas. O primeiro é essa oposição entre necessidade e demanda, né? Como constituir, como pensar, como determinar o que é uma necessidade em saúde, e como pensar o que é só uma demanda, né? E as relações entre essas duas coisas, né? Então, é muito interessante nas falas dos entrevistados e entrevistadas ver esse até muitas vezes conflito interno, né? Entre o que é uma necessidade, o que já se tornou uma necessidade, ou que é só uma demanda, um interesse momentâneo. E a história da saúde, né, vai mostrando como coisas que eram tratadas como interesses ou demandas pontuais se transformaram no tempo em necessidade de saúde, né, porque se alteraram as concepções sobre o que é saúde, o que é saudável, o que é necessário. Então, esse ponto super interessante nas entrevistas também. A própria discussão dentro do que deve entrar ou não na análise de custo-efetividade, né? Especialmente a necessidade de se ter um debate mais amplo ou democrático sobre limiares de custo-efetividade e as inconsistências no processo, né? Então, não necessariamente, né, aquilo que tem mais evidências ou que é mais custo-efetivo acaba sendo incorporado dentro do processo de incorporação posto hoje, né? Então, os entrevistados e entrevistadas falaram de algumas inconsistências nesse processo. Uma discussão também super interessante é essa da ATS também ser utilizada para determinar preços. Então, usar a ATS como uma ferramenta para regular ou pensar preços de tecnologias. E um ponto também interessante é pensar na transparência da precificação, tanto feita pela CEMED quanto feita pela indústria, né? E essa discussão sobre impacto orçamentário, vagueza dessa ideia de impacto orçamentário, como ela entra dentro do processo de incorporação. E, por fim, esses outros critérios que podem ou não entrar dentro de uma ATS, mas que foram mencionados pelos entrevistados e entrevistadas, especialmente essa ideia de aderência, conforto ou, às vezes, a estética, como elementos que podem não compor necessidades hoje, mas vir a compor necessidades depois, né? Então, de novo, esse ponto aí de como a necessidade muda historicamente, né? Eu vou passar bem rapidamente, né, por alguns dos pontos, mas dentro da discussão sobre acesso e prescrição, eu acho que eu queria destacar especialmente um ponto que aparece para muitos entrevistados e entrevistadas, que é a desigualdade no acesso a quem prescreve a tecnologia de saúde. Então, a desigualdade
tanto em relação a quem faz a ATS, que está especialmente, né, os espaços que mais fazem ATS estão no Sul e Sudeste, em relação ao resto do país, e quem mais prescreve e o espaço de mais fácil acesso a essas novas tecnologias também são os espaços mais desenvolvidos do país. Então, essa discussão sobre desigualdade no acesso é muito presente. E, especialmente, esse ponto da falta de treinamento médico para entender a avaliação de tecnologia em saúde e pensá-la dentro da sua própria prática, né? Então, há muita prescrição, por exemplo, de tecnologias disponíveis ou de indisponíveis. Então, há discussão sobre o que está dentro, o que está fora, e como os médicos e médicas, quem está fazendo essa medicina da experiência, podem, né, incorporar a ATS dentro da sua própria prática, né, ou compreender como ela foi realizada. E acho que um ponto também central é essa discussão sobre a falta da ATS como um planejamento mais amplo, né, para que se tenham prioridades claras de incorporação coordenadas também, né? Então, para não ser algo só demanda e resposta do sistema de incorporação, mas também algo que se ancora dentro de um planejamento mais amplo e entre setores, sobre quais são as prioridades claras de incorporação, o que nós queremos incorporar no tempo e que tipos de tecnologia nós que vão perder recurso em alguma medida, vão ganhar menos prioridade, né? E dentre os atores principais do sistema, né, a gente tem todas essas diferentes caixinhas, né, que aparecem nas conversas, nas entrevistas, como parte de um mesmo todas elas como parte de um mesmo dilema ou desafio, que é estabelecer coordenação e diálogo entre esses diferentes setores, né? Então, a administração pública, a academia, a sociedade civil, o legislativo também, né? Seja para não fazer leis quando não precisamos de leis que forcem a incorporação de tecnologias não custo-eficientes ou não necessárias, mas também, eventualmente, de fazer leis quando isso é necessário, né? Então, acho que tem esse ponto, esse dilema aí importante da indústria. E acho que sempre, para mim, é muito das próprias operadoras também, mas aí tem sempre esse ponto que, para mim, é muito caro, que é o judiciário entrar dentro desse espaço aqui, e isso só acontece por causa da judicialização da política de saúde como um todo, né? Aqui, alguns benchmarks que aparecem nas entrevistas, né? A discussão sobre a própria Inglaterra como sendo também um sistema de incorporação de tecnologias em saúde que está muito relacionado com a judicialização dentro do país, né? Então, o NICE aparece também como uma resposta, não que a Conitec tenha aparecido necessariamente como uma resposta à judicialização, tem um desenvolvimento institucional muito anterior, mas na Inglaterra, né, alguns pesquisadores conversaram com a gente apontando como o NICE é também uma resposta à interferência do sistema de justiça para dar clareza e transparência para os processos de incorporação e aí, portanto, trazer mais confiança dentro do sistema de justiça que passa, então, a respeitar decisões do sistema. O sistema colombiano, né, que é né, um sistema super interessante, que decidiu incorporar tudo, mas aí o que acontece é a falta, né, na entrega, na capacidade do Estado de fato prover aquelas tecnologias, já que custos e escolhas trágicas fazem parte é o dia a dia da gestão. E aí a falta de acesso se converte em judicialização, né? Então, não incorporar tudo também não é uma resposta, porque isso gera falta e isso vai gerar também decisão judicial e ineficiência a partir do cumprimento da decisão judicial, né? Que é sempre uma forma mais ineficiente de se produzir acesso, né? Que é um terceiro lá depois do litígio, né? E aí a Austrália também, que incorpora eficiência dentro do gasto em saúde como parte do seu modelo, né? Aí algumas sugestões que aparecem nas entrevistas, né? A criação de novas coordenações específicas para algumas áreas dentro da ATS, a revisão da 8666 para discutir compras no setor de tecnologias em saúde, então um sistema de compras ou de reflexão sobre acesso e compra de tecnologias separado ou específico para a área da saúde. A gente sabe que a 8666 foi reformada, mas muita coisa se manteve, né? Então, aqui é uma discussão sobre pensar algo separado para a saúde. E pensar a ATS para não só, como foi falado no começo do nosso painel, né, na primeira fala, pensar a ATS não só como algo para incorporar
medicamento, device, mas a ATS como algo também para discutir políticas ou tecnologias de gestão e governança, né? Então, a avaliação de tecnologias em saúde, formas, ferramentas de gestão e governança também são tecnologias em saúde que podem potencialmente melhorar a gestão, né, do sistema, não só dentro da assistência farmacêutica, por exemplo, da oferta de procedimentos e serviços, mas lá na ponta, na entrega da atenção básica, por exemplo, também, né? Então, essas são algumas das nossas conclusões né, do estudo como um ponto geral. A ATS poder ser algo utilizado para pensar tecnologias de planejamento e gestão, a avaliação de tecnologias em saúde e a sua política de incorporação não sendo só um problema da saúde, mas também precisando envolver outras áreas do conhecimento e outros setores também. Então, não é só a saúde pública que poderia pensar nisso, mas outros setores também poderiam se envolver e outras áreas do conhecimento, especialmente porque é uma área interdisciplinar, é uma reflexão interdisciplinar. A reflexão sobre modelos de incorporação ATS também para a saúde suplementar, uma preocupação maior com custos e falar de custos abertamente, discutir custos abertamente, né? Porque essa discussão que é democrática, é pensar quais são as escolhas trágicas que os sistemas de saúde precisam fazer, né? E abrir essas escolhas para que elas sejam democraticamente debatidas. Essa reflexão sobre a saúde togada, né? A judicialização como um ponto importante do debate, que também precisa entrar na conta de como regular um sistema de ATS, seja público ou privado, porque a judicialização afeta as duas frentes. E aí eu acho que esse ponto importante da transparência, sendo a palavra de ordem para todos os setores, né? Transparência em relação à precificação, transparência em relação à incorporação, transparência em relação ao que vai ser de fato ofertado ou não depois que é incorporado, transparência em relação à relação institucional dos setores público e privado, né, e dos atores privados, da sociedade civil com os setores de saúde e suas diferentes frentes, né? Então toda essa ideia de que tudo tem que estar claro e às claras, né? Todo mundo tem que saber exatamente com quem está conversando e quais são os interesses que estão em jogo e as escolhas, né, que estão em jogo, né? E aí acho que um ponto também que aparece nas entrevistas que eu não mencionei, né, mas é a discussão sobre modelos de custo-efetividade específicos para doenças raras. Está no relatório, é que eu não consigo falar em 20 minutos sobre tudo isso, acho que eu já até passei do meu tempo. Mas é isso, eu estou aqui, a gente vai começar esse debate, essa conversa, e eu espero que eu tenha sido clara, que eu não tenha falado rápido demais. Obrigada novamente. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui presencialmente. Marlene, queria agradecer o convite a você, Fernanda, Denise e todo o Instituto Lado a Lado. Iniciativas como essa são extremamente relevantes para continuar avançando no rumo de melhorias para o sistema de saúde e, para além disso, melhorias que vão afetar de forma positiva a saúde das pessoas. E parabenizar Natália, parabenizar Vanessa e toda a equipe de pesquisadores e pesquisadoras que estavam envolvidos no trabalho. Acho que foi extremamente relevante. Ouvindo a Natália novamente e depois de ter lido novamente o estudo, eu fico pensando num dos pontos que vocês identificaram na pesquisa, principalmente no levantamento bibliográfico, que tem a ver com a ATS para além do Ministério da Saúde. E aí a gente está falando de eu acho que a gente tem uma concepção, até pelo fato de ter uma comissão nacional de avaliação de tecnologias em saúde, a gente tem muito essa percepção de olhar para as tecnologias que estão entrando no sistema de saúde, né? A gente fala de incorporação, a gente pode falar também de substituição e de exclusão de tecnologias, né? A ATS não se resume ao movimento de incorporação de tecnologias no sistema. E quando vocês trazem a identificação desse ponto especificamente de avaliação de tecnologia para além do Ministério da Saúde, acho que esse é um ponto extremamente interessante para a gente considerar, né? Porque como é que a gente envolve os serviços de saúde de uma forma geral, acho que a Natália começou a falar um pouco disso, nesse movimento de verificar como é que a tecnologia se comporta dentro do sistema, né? Porque a forma como o sistema também se comporta em relação à tecnologia e, obviamente, em relação aos pacientes, impacta aquilo que a tecnologia entrega de volta para o sistema e para o paciente.
né? Então, assim, queria fazer uma pergunta nesse sentido: como é que vocês veem essa relação do sistema como um todo com as tecnologias, né? Enfim, acho que é isso. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesse modelo presencial, com todos vocês aqui, no modelo online, esse modelo híbrido, com a Natália aqui com a gente, próxima, né, distante fisicamente, mas próxima da questão do conteúdo. Queria agradecer ao Instituto, principalmente, pela oportunidade de fazer esse estudo. A gente contou com uma equipe brilhante, foi uma delícia trabalhar nessa pesquisa. A gente aprendeu muito com vocês também nas entrevistas. Foi um processo muito rico para nós todos. Eu acho que tem alguns elementos. A Natália fez uma apresentação brilhante que resumiu bastante a questão do estudo, né? Eu queria voltar para a pergunta inicial, que é o que a gente queria saber, o que se discute sobre tecnologia, incorporação de tecnologias em saúde e quais são os grandes desafios, né? E apareceu muita coisa, como destacado pela doutora Sandra, agora inicialmente, a questão da saúde suplementar, da saúde pública, mas apareceu também uma discussão importante, que é essa que o Lucas está mencionando, que está relacionada ao fato de que não basta simplesmente você incorporar a tecnologia na Conitec se você não tiver uma aliança, né? Um sistema, o governo, as prefeituras, como que de fato você incorpora esse medicamento não só no plano teórico, né, mas de fato ele chega à população que realmente precisa dele. Então, não é só no Ministério da Saúde, não é só em Brasília que tem que ficar essa discussão, e também essa discussão ela não pode ficar concentrada nos estados e nas cidades mais ricas, que têm capacidade de incorporar até medicamentos que nem foram decididos pela Conitec, né? Então, essa questão da igualdade, buscar isso num sistema de incorporação de tecnologia, ou ao menos não piorar as questões de desigualdade já tão graves no nosso país, é um elemento extremamente importante que precisa ser pensado. Apareceu muito, tanto nas entrevistas quanto na revisão da bibliografia, que a Conitec foi um grande avanço em relação à Citec, né? Mas, de fato, agora a gente está num momento que alguma coisa que era demanda agora se tornou necessidade, né? Parafraseando essa discussão em relação à incorporação. E é necessário, de fato, pensar nessa incorporação não só no momento de análise de custo-efetividade, mas, de fato, isso chegar à população, você precisa incorporar os entes estaduais e municipais nessa discussão e, muito importante, a questão do financiamento, né, que é uma grande lacuna. E eu fico pensando, né, nessa questão da avaliação de tecnologia de uma forma muito parecida com a discussão e a estrutura que a gente criou para a vigilância sanitária, por exemplo, né? Que a gente tem a Anvisa, a agência, mas a gente tem estruturas de vigilância sanitária nos estados e nos municípios também, né? Que são responsáveis por ações análogas à Anvisa nos níveis local e estadual. E aí, quando a gente volta para uma discussão, né, de agência única de avaliação de tecnologia, se de repente a gente, de fato, não consegue pensar em estruturas que sejam capazes também de estimular essa avaliação no nível local e estadual. Óbvio que eu acho que a gente tem muitas dificuldades, porque a gente acaba caindo no desenho institucional do sistema. Eu acho que a gente tem muita autonomia por parte dos estabelecimentos de saúde em relação às tecnologias que eles podem adquirir, tirando, obviamente, as tecnologias que são adquiridas direto pelo Ministério da Saúde. Enfim, acho que tem alguns aspectos dificultadores desse tipo de discussão. Mas eu acho que, enfim, é válido a gente fazer essas ponderações. Um outro ponto que foi avaliado e que eu acho que é bastante relevante, que a gente tem visto avanços recentes em relação à transparência, né? Transparência das discussões, que hoje a gente tem acesso às discussões
do plenário, né, da Conitec. A gente conhece ali as pessoas, a gente sabe como elas estão argumentando pró ou contra as tecnologias que estão sendo avaliadas. E agora, em março, a gente teve a aprovação da Lei 14.313, né, que define ou procura definir os critérios, os limiares, né, para a definição aí da relação de custo-efetividade. Eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem essa questão da transparência e como é que os entrevistados se colocaram em relação a isso. Porque a Natália mencionou a questão da composição do plenário, né, o quanto, eventualmente, isso afeta uma certa neutralidade de avaliação, pelo fato de grande parte dos membros do plenário serem ali do próprio corpo do Ministério da Saúde, né, são todas as secretarias basicamente representadas ali, e pela falta, talvez, de uma visão, acho que da experiência, né, e de uma visão de outros especialistas relacionados à avaliação de tecnologias. Como é que o estudo trouxe isso e reverteu isso, traduziu isso em recomendações? Acho que a pergunta é bem interessante. Natália, quer começar para a gente fazer uma coisa bem híbrida mesmo? Eu posso começar. Assim, eu vou reportar um pouco o que a gente ouviu, né, nas entrevistas. Esse talvez seja o ponto mais comum, assim, de todos os entrevistados e entrevistadas. E aí eu acho que eu vou pensar também um pouco transparência nesse sentido de quanto que ela é boa, quanto que ela é ruim também, né? Porque mais transparência e mais controle também significa que quem está decidindo também sabendo que está sendo avaliado por vários setores, então a sua própria tomada de decisão pode ser uma tomada de decisão afetada por essa avaliação, né? Então ela pode ser menos técnica, por exemplo, ou menos pouco jogar com a torcida, né? Então a gente vê isso muito nos estudos que a gente vê pensando o Supremo Tribunal Federal, né? Que é uma das discussões importantes. A TV Justiça amplia o acesso, todo mundo assiste o que está acontecendo, você ganha ali, você tem os seus ministros e ministras preferidos, e eles sabem disso, elas sabem disso, reagem também e começam a trabalhar sabendo que estão sendo vistos e vistas, né? Então, assim, tem sempre um dilema sobre a transparência. Isso é um ponto meu, assim, não é algo que estava nas falas e nas entrevistas. Mas, em relação à transparência, eu acho que transparência e participação, né? Coisas um pouco diferentes, né? Então, a primeira ideia é essa de que as coisas precisam, né, os critérios e a forma de tomada de decisão precisa estar clara, precisa ser decorrente do que aparece no relatório de incorporação, né? Então, alguns relatórios até famosos no debate, você está lendo o relatório e aí ele está opinando para um lado e, de repente, a decisão é o contrário. E aí você fica, puxa, como assim? O que aconteceu no meio ali desse relatório? Esse é um problema de transparência, né? Alguma coisa aconteceu ali dentro para a tomada daquela decisão que não está sendo reportada e não está claro para quem vai receber essa decisão, que é a sociedade como um todo, né? Outro problema que aparece nas entrevistas, e aí acho que todos os entrevistados e entrevistadas tocam nesse ponto, assim, né? De que o que conta precisa estar claro, seja a avaliação mais técnica possível do que é custo e do que é efetividade, ou é a participação da sociedade civil, é a consulta pública, é a experiência das pessoas que estão recebendo as tecnologias, são esses os critérios, que eles estejam muito bem declarados, porque isso torna, né, acessível, esses critérios precisam ser parte do debate público, né? As pessoas podem divergir ou concordar com o que foi levado, o que relevou a decisão, né? Agora, o problema da participação é um problema paralelo, né, diferente, e talvez interfira na transparência, e aí é também um dilema, né? Porque nas entrevistas a gente ouviu coisas diferentes. Para alguns entrevistados e entrevistadas, tem muita gente, e aí tem um ponto teórico importante, né? Quanto mais atores, mais stakeholders você coloca na mesa de negociação, mais difícil tomar decisão. É quase que um ponto, assim, importante, né? Você precisa convergir no centro, convergir para consensos, e isso muitas vezes não é possível, né? Então, quanto mais atores ou agentes você coloca para tomar decisão, mais tempo e mais difícil. No entanto, mais legítima e democrática a decisão se torna, né? Ela acaba podendo ser aceita por mais grupos,
que se veem representados, se veem ouvidos naquele processo de tomada de decisão. Então, entre os entrevistados, a gente ouviu respostas diferentes. A gente ouviu pessoas dizendo, sim, precisamos de mais gente na comissão, participando do processo de incorporação, porque mais pessoas trazem, né, mais agentes que estão em lugares diferentes do sistema e da experiência com saúde precisam ter voz. E a gente ouviu também de alguns entrevistados e entrevistadas dizendo, olha, não, porque quanto mais gente, mais difícil é tomar decisão, e essas decisões precisam acontecer dentro do ambiente apenas, né, especialmente, né, não só apenas, a gente sabe que não é só apenas, a consulta pública é uma forma de democratização dessa tomada de decisão, mas precisam acontecer especialmente a partir dos inputs, das colocações dos órgãos mais técnicos do Ministério da Saúde. Então a gente ouviu esses dois pontos, e eu acho que os dois têm acertos, tem bônus e ônus, né? Como acho que todas as escolhas de política pública, né? Elas têm coisas, têm ganhos, e aí você perde em algum lugar, né? Então, quanto mais fácil, rápido e técnica é a decisão, talvez menos aceita e legítima ela vai ser para outros setores. Quanto mais aceita e legítima ela seja, talvez menos técnica ela tende a ser, ou a técnica muda, o critério do que é técnico precisa mudar também, ou ela passa a ser uma decisão mais difícil de ser tomada, que demora mais tempo. Então, acho que são escolhas que a gente precisa fazer, mas o fato é que esses são os pontos, essas foram as falas dos entrevistados e entrevistadas, assim, não sei se eu resumi, falei demais. Quer complementar? Para complementar, acho que a Natália foi brilhante na resposta, essa discussão em relação à transparência é uma discussão que vai além desse debate que a gente tem aqui agora, que passa sobre a questão do lobby, né? É uma questão de regulamentação do lobby, então isso apareceu também nas entrevistas, né? Não é uma coisa que é específica deste mercado, não é a incorporação de tecnologias em saúde que é a única que tem um problema de transparência, mas esse problema aparece aqui e acho que a sociedade demanda essa maior transparência. E porque você não está tratando de um bem qualquer, né? Você está tratando de insumos que vão, em última instância, garantir a vida ou a qualidade de vida desses pacientes. Então, é alguma coisa bastante relevante, por isso que talvez a demanda aqui apareça de maneira mais clara. Em relação à participação, a gente percebeu também em algumas entrevistas a questão da associação de pacientes, em particular, né? Que seria interessante você incorporá-los de maneira mais explícita dentro do processo, além das próprias consultas públicas, que já são um mecanismo eficiente, né? Mas essa incorporação dos pacientes também não tem a ver simplesmente com um assento, tem a ver também com o acesso à informação. A forma como a informação é divulgada também precisa estar mais palatável, precisa chegar de uma maneira mais clara a quem de fato precisa desses insumos, né? Todos nós, na verdade, em última instância, né? A gente sempre pensa no outro, mas a gente também assume a posição de paciente muitas vezes, né? Então, essa incorporação é mais do que um assento, é essa comunicação de uma maneira mais clara para quem de fato está interessado em última instância, que é a sociedade como um todo, né? Uma das coisas que eu acho que para mim foi um ponto super importante, e eu acho que a Natália pode colocar isso, que a gente debateu muito sobre isso, que é a ausência da sociedade civil. Então, eu acho que, por mais que nós que estamos aqui, que somos líderes de organizações e outras organizações que não estão aqui, algo que apareceu muito é a ausência da sociedade civil como um todo, né? Então, isso, para mim, foi o ponto que mais me tocou nessa pesquisa. Eu queria muito que a Natália falasse sobre isso. Eu posso só complementar, porque eu achei bem interessante uma distinção que vocês fazem no estudo em relação à necessidade versus demanda, né, que eu achei super legal, assim, o quanto de demanda precisa ter para que essa demanda vire uma necessidade, né? E a demanda, muitas vezes, ela é muito concreta na ação judicial, por exemplo, né? Agora, que caminhos a sociedade tem para fazer com que as suas demandas individuais, que são pautadas nas suas necessidades de saúde, virem, de fato, uma necessidade social
e como é que isso se reflete no processo de avaliação de tecnologia. Eu achei muito legal a forma como vocês trabalharam esses, e eu acho que tem tudo a ver com a pergunta da Marlene. Essa é uma pergunta bastante difícil, né? A Marlene sempre toca em pontos assim bem centrais e complexos, né? Então, acho que a discussão sobre a presença e a ausência da sociedade civil, eu acho que ela passa bastante pelas duas frentes, né? De transparência e participação, né? Então, e as escolhas né, que esses dois pontos exigem, né? Então, eu acho que tem uma discussão importante, assim, para falar de maneira bastante clara, né, o que a gente ouviu, pelo menos a forma como eu interpreto, não sei se a Vanessa concorda, é que, de um lado, e eu acho que fora do setor da saúde, inclusive, há uma discussão importante sobre a sociedade civil, sobre empoderamento e participação da sociedade civil em todas as frentes do debate das políticas públicas, de uma maneira geral, né? E incorporação da sociedade civil de maneira institucional, por canais claros, para que essa participação não desague, por exemplo, no sistema de justiça, né? Então, muito do que acontece dentro da judicialização em alguma medida, talvez não explica toda a judicialização, mas muito do que acontece na judicialização em alguma medida, a dificuldade de muitas pessoas de entender os caminhos internos dentro da política pública para acessar serviços, tecnologias, assistência. Então, em alguns casos é simples, em alguns casos é muito difícil, e muitas pessoas recorrem ao sistema de justiça com essa pretensão, né? Não, às vezes por falta até de conhecimento de como isso funciona, né? E como o sistema privado também. Então, acho que tem esse ponto, ter canais claros de participação para a construção de demandas claras. A possibilidade da sociedade civil participar dentro do processo de incorporação está clara, é formal, que é apresentar os pedidos para a Conitec de incorporação. O fato é que isso não é tão simples para a sociedade civil quanto por exemplo, para a indústria, né? Porque a própria produção de informação, de estudo, não é algo tão imediato, né? Então, acho que tem uma barreira aí que, para pensar seriamente a participação da sociedade civil, precisa ser pensada, né? Como equilibrar, né, os pratos, né? Como a sociedade civil pode ter capacidade de produzir essas informações sozinha, para que também o debate sobre a captura, que é outra frente dessa discussão, e assim, falando bem abertamente, né, é uma frente importante do debate, né? O debate sobre a captura, as relações não transparentes entre muitas organizações e a indústria, então, é uma coisa que acho que estigmatiza, inclusive, o debate, né? Então, a gente não consegue nem falar abertamente sobre participação, muitas vezes, porque dentro desses espaços, porque a discussão vai sempre para essa frente de estigmatização das organizações da sociedade civil em relação à participação na saúde. Então, talvez algum debate institucional possível, isso não tem nada com as entrevistas, sou eu aqui falando, talvez um debate, um ponto, né, de reflexão institucional possível eventualmente criar caminhos para que a sociedade civil de fato se sinta empoderada e tenha condições de empoderamento para produzir as suas demandas de incorporação, as suas necessidades de incorporação, às vezes até com seus próprios recursos, né? Que eu acho que é um ponto bastante interessante que pode ser debatido aqui no nosso fórum, né? Então, assim, quais são os caminhos para que a sociedade civil tenha condições, se sinta forte e plena de recursos e de capacidade para fazer suas próprias escolhas dentro dos caminhos institucionais que estão abertos, né? Por exemplo, de participação nas demandas de incorporação. Então, acho que tem esse ponto, não sei se ficou claro, não sei se a Vanessa concorda também. Concordo. Foi bem colocado, Natália. Só para concluir a discussão de necessidade e demanda, né, para os economistas é difícil, a gente não faz essa distinção, na verdade, e foi uma coisa que apareceu nas entrevistas, né, e tem essa discussão do que a sociedade entende como algo necessário ou simplesmente algo
O exemplo claro foram os dispositivos para a questão de audição, né? Então, a sociedade agora, depois de uma evolução, aumento da renda per capita, uma série de questões, até pelo barateamento desses produtos, algo que antes era um luxo torna-se algo necessário, porque, de fato, melhora de maneira expressiva a qualidade de vida das pessoas com problema de audição, né? Então, mas uma outra discussão em relação à questão de necessidade e demanda que apareceu foram as questões coletivas versus as individuais, né? Então, isso foi uma coisa bastante relevante dentro das considerações dos entrevistados. Legal. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Só mais uma. Mais uma. E aí a gente queria abrir para vocês. Se tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta. Você? Eu achei muito interessante o estudo. Eu me chamo Raquel, sou advogada na área de direito médico, sou uma das fundadoras da ONG Vencedoras Unidas e sempre vi na ONG uma possibilidade de uma militância coletiva em prol de algo maior, que é justamente a participação pelos direitos das pacientes, por algo, né, por acesso, né, e acesso na área, né, que é muito maior do que uma ação consegue alcançar. No meu escritório, eu recebo muitas ações para ter acesso a medicações e eu vejo que ali eu chego num determinado ponto, numa necessidade emergencial. E pela ONG, eu sempre busquei, né, nós somos parceiros do Instituto Lado a Lado já tem algum tempo, me juntar a outros organismos, né, outras instituições, que a gente pudesse alcançar justamente esse ponto que esse estudo fala, né, mobilizar, alcançar medicações que pudessem compor a lista. E a gente vê que os pacientes, de certa forma, eles buscam necessidades imediatas, né? E se a gente não pleitear isso, se a gente não for além, né? Se a gente não... Eu vi a fala quando... Poxa, a Associação dos Pacientes, eles são os maiores interessados. Eles têm que estar, assim, ter esse direito à informação e se informar, porque se a gente realmente não exercer essa participação ativa, assim, quem vai lutar, né? Quem vai pleitear essa medicação? Quem vai estar ali de forma ativa exercendo esse papel? Então, eu primeiro gostaria de parabenizá-los por esse estudo, né? E me colocar também à disposição como paciente, como integrante de uma associação de pacientes, para estar exercendo esse papel, porque a judicialização, ela supre ali uma necessidade imediata, mas ela não vai resolver. Ela não resolve, infelizmente. Então, assim, essa é a observação que eu gostaria de fazer e deixar o convite para minhas outras parceiras. A gente tem aqui várias associações para que nós possamos nos unir mais ativamente nessa busca, né? Porque é através de uma mobilização coletiva que nós vamos conseguir estacar essa ferida, que não vai ser através de soluções pontuais. Vamos. Bom, então a gente encerra esse painel e agradeço mais uma vez, Natália, parabéns pela exposição. Você e Vanessa, parabéns pelo estudo. Foi um super prazer participar do estudo e um super prazer ler o estudo novamente, porque eu acho que tem informações muito relevantes e recomendo vivamente a leitura para todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando. Acho que é isso. Obrigado.